Boa noite, queridos irmãos. Mais um domingo, mais um aprofundamento nos livros de Daniel, mais um entendimento das profecias do tempo do fim. E nós queremos saudar a todos vocês, que Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que sua família seja ricamente abençoada. Espero que você tenha tido um bom domingo e agora à noite todos reunidos para estudarem a palavra de Deus. Redes sociais, as mídias sociais estarão aí já projetadas para vocês. YouTube, Instagram e Face, mesmo endereço, IASD, Ipiranga, Ribeirão, todos ao vivo, todos sendo transmitidos simultaneamente agora com a graça de Deus. Não esqueça de clicar o seu dedinho no like lá, para que o vídeo não caia no esquecimento. Estudo bíblico via WhatsApp, 011 991 613686. Não esqueça de matricular seus interessados. A Júlia vai atender muito bem todos vocês também. Quarta-feira, tá? Continuamos a série Construindo um Lar Feliz, né? Um tema muito importante, que arrumando a casa é o bloco total. Mas qual será a lição que nós vamos estudar na próxima quarta-feira, às 20 horas? Quem ama, vive em paz. Muito bom, tá? Quem ama, vive em paz. Espero que você esteja lá. Continue cuidando da saúde, continue cuidando também com essa Covid, que não está fácil. Não esqueça de orar pelas igrejas que já estão se abrindo, pela graça de Deus. E se prepare para esse tempo do fim estar pronto para quando Jesus voltar, todos nós estejamos no céu. Legal, né? Eu penso assim e quero que você esteja pronto para esse grande e maravilhoso dia do Senhor, que não há de faltar. Um abraço indistintamente a todos vocês. Como sempre, nós estamos mantendo uma série agora com um tema um pouco mais longo, né? Nós estamos dando esses abraços assim, mas vai voltar o abraço virtual e individual, tá ok? Um abraço para todos, sejam muito bem-vindos. A todos que estão nas mídias sociais, nas 3 mídias e também nas salas compartilhadas, um abraço apertado e caloroso do pastor Valdir para você. Na verdade, que seja o abraço de Deus e não o abraço do pastor Valdir. Curve sua fronte e oremos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais uma noite, mais um domingo, e hoje o tema é bem importante, interessante e decisivo para a nossa salvação. Nos ajude a compreender e a viver esse estudo e, por favor, conduza a mim e os meus irmãos também e aos técnicos que estarão cuidando da parte de transmissão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Pai. Muito bom. Vamos para mais um testemunho, mais um vídeo de saúde que vai falar sobre testemunho. Roda aí o vídeo, querido Denilson. Olá, meu nome é Sandra, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Jardim Rincão. Em 2018 eu não estava bem de saúde. Eu estava com problema de pedra nos rins, pedra na vesícula e gordura no fígado. E isso já estava refletindo na minha fisionomia. E eu procurei então um especialista e eu comecei um processo de desintoxicação. E durante 6 dias eu tomei suco de maçã passado pela centrífuga sem adição de água. E eu tomava durante o dia 1 litro de suco de maçã. E no 6º dia eu fiz então o processo da desintoxicação, que é bem detalhado, não tem como eu estar explicando aqui. E no 7º dia, então, eu comecei a alimentação cruas. E ali durante 4 meses, só alimentação cruas, só frutas, saladas, legumes, enfim. E isso não somente melhorou a minha saúde física, como também a minha estética, porque eu eliminei 21 quilos, fiquei muito bem, estou muito bem, né, nesse tratamento. E assim, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, pela força que Ele me deu, porque não é fácil você viver praticamente a sua vida inteira nas alimentações erradas, alimentos gostosos, mas que não fazem bem para a sua saúde nem para o seu bem-estar. E eu deixo aqui o recado, porque Deus Ele deixou os alimentos para nós, as alimentações corretas, para eu e você podermos estar fazendo uso para o nosso bem-estar. E é o que Deus quer para mim e é o que Deus quer para você. Ele quer melhor saúde para a gente, emocional, física e espiritual. Eu agradeço muito a Deus por isso, por Ele ter me dado essa força de poder conseguir fazer tudo o que eu fiz.
Beleza, já aí você viu que interessante o vídeo. Gostei demais, hein? Como sempre, irmãos, todos os vídeos, mesmo aqueles que nós estamos repetindo um pouco, né? É muito interessante. Eles falam do que Deus fez nos milagres da vida das pessoas. Muito bem, nós estudamos na semana passada um carneiro e um bode, tá? O que significava isso? Significava a origem do mal e preparando para a maior profecia com duração de tempo. E eu comecei dando alguns lampejos e parei ali, em Daniel 8, 27, que nós vamos voltar já já a ler, tá? Parei ali. Nós temos muitos textos bíblicos hoje. Você terá que ser rápido aí na sua leitura, na sua anotação ou na abertura da Bíblia, tá? Nós aqui já estamos preparados. Vamos tentar fazer o nosso melhor. O estudo de hoje, como eu falei da última vez, o mais longo período profético da Bíblia. Não existe outro período de tempo marcado na Bíblia. Não existe. Esse é o último período. Vamos lá? Vamos tentar entender? Então, vamos entender nessa lição número 10 dos estudos em Daniel, essas classes evangelísticas, o mais longo período da Bíblia, tá? Profético da Bíblia. Muito bem. Como eu disse, Daniel 8, versos 26 e 27. Vamos lá dar uma lidinha em Daniel 8, versos 26 e 27. Diz assim, no texto que você está lendo e no meu também. E a visão da tarde e da manhã, que foi falada, é verdadeira. Lembra que foi essa frase que nós destacamos. Tu, porém, cerra a visão. Olha, isso é importante. Porque, Daniel, essa visão se refere aos dias muito distantes dos seus. E eu, Daniel, daí Daniel responde, né? E eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias. Então levantei-me para tratar dos negócios do rei, porque tinha que trabalhar. E espantei-me acerca da visão. Ele volta e fala, espantei-me acerca da visão. E não havia quem entendesse. Ou seja, Daniel não conseguiu compreender. Então ele ficou com aquilo na cabeça, apesar do anjo falar, isso é para dias muito distantes. Mas vamos voltar para Daniel 8, verso 9, e depois o verso 11 a 14. Eu vou fazer um resuminho aí. Vamos começar com o verso 9. Está aí para vocês. Depois vamos para 11 a 14. E de um deles saiu um chifre muito pequeno. Estou já no estudo passado, no outro. Estou ligando tudo. Saiu um chifre muito pequeno. E ele se engrandeceu. Lembram-se que nós falamos sobre isso, até contra o príncipe dos céus, o príncipe do exército, como está o texto bíblico aí. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. Lembra que eu contei a história dos santos, assim, tirando a intercessão de Jesus? E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E lançou a verdade por terra. Lembra as comparações que eu fiz das verdades com as coisas erradas? Tanto da lei como também ali com a Virgem Maria, né? E o que fez prosperou. Até quando? Aí vem a pergunta no verso 13, né? Até quando durará essa visão, Senhor? Até quando durará essa visão do sacrifício contínuo que está sendo e da transgressão assoladora? Até quando isso vai continuar essa desgraça? Aí vem a resposta do verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uma explicação desse texto. Lançou por terra o plano de salvação de Deus. Quando você pisa o santuário, você pisa em tudo que há no santuário. O pão, os pães da proposição simbolizavam Jesus. A luz que havia dentro do santuário, o candelabro simbolizava Jesus, a luz do mundo, o pão da vida. Tá? O altar de incenso, as orações entre o santo até o santíssimo que estava no céu. E lá dentro da arca havia a lei de Deus. Tudo foi pisado. Tudo foi pisado. Então, o plano de salvação de Deus, a não compreensão do santuário foi pisado. Lançou por terra a vontade de Deus. Lança por terra significa o seguinte: enterrar, matar, anular, afogar, tá? Acabar. É isso que o texto fala no original. Mas a Bíblia responde: não, mas isso vai durar até 2.300 tardes e manhãs. Aí vem uma outra pergunta inquietante que Daniel também não entendeu. Como diz o texto, ele ficou doente. E não havia quem entendesse a visão. Ele falava isso no verso 27, Daniel 8. E ele realmente não entendeu. Por quê? Qual seria o ponto de partida para os 2.300 anos? Que na verdade seriam 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Então, duas coisas importantes.
Profecia, um ano, um dia é um ano, então seriam 2.300 anos. E os que santuário seria? Essa é a grande questão. Já já a gente vai entender. Tá? Qual o ponto de partida? Bom, olha que legal o diálogo de Daniel com Deus, que está em Daniel 9, 2 a 5. Aguardando até chegar o versinho para você, enquanto isso vou dando uma respiradinha. Né? Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias e que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Para aí. Vocês estão vendo Daniel interpretar a profecia? Vocês estão vendo que ele falou dos números de dias comparando? Não, mas eu entendi que o número dos dias são anos. Vocês estão percebendo que antes de eu dar a interpretação bíblica aqui, nossa, Daniel já fez a mesma coisa? Vocês perceberam o princípio de ano aí inserido? Tem que abrir a mente para você entender. A Bíblia você tem que ler com os olhos do Espírito Santo. Vou repetir. E eu, Daniel, entendi pelos livros. Quais livros? Jeremias. Tá? Ezequiel, Números. 14:34, Ezequiel. Então ele entendeu por esses livros que o número dos anos, que é dias, anos, de que falaram o Senhor e o profeta Jeremias também, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor. Ele olhou para Jesus, Deus, para buscar em oração e súplicas. Ele orou e suplicou, com jejum, e saco e cinza. Ele se humilhou e disse, Senhor, eu sei que é para dias muito distantes. Mas, por favor, olha o que ele diz, Senhor, Deus que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Ele já define o povo de Deus. Senhor, aqueles que te amam verdadeiramente e que guardam os mandamentos de Deus. Pecamos, Senhor, eu sei disso. E fomos rebeldes, Senhor, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Ele fala isso. Ou seja, ele reconhece a fraqueza. Aí você vai para Jeremias 29, porque ele cita Jeremias. Tá? Ele cita Ezequiel de maneira mais velada e cita Jeremias mais abertamente. Tá? Jeremias 29, verso 10. Jeremias 29, verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente passados 70 anos, ele citou Jeremias, falou isso. Em Babilônia, que nós já estudamos, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O que Deus está falando, irmãos? O começo dos 2.300 anos será junto com 70 anos, no fim dos 70 anos. Vamos tentar entender esse negócio aí. Por que no fim dos 70 anos? Porque Jerusalém seria reconstruída. Vamos entender na Bíblia, tá? Já já vocês vão compreender melhor. Deus falou que ia tornar o lugar deles. Eu vou agora para o verso 19 de Daniel 9. Tá? Daniel 9, verso 19. Olha lá que está escrito ali, em Daniel 9, verso 19. Ali. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Ele confessa o pecado, ele ora, suplica, ele fala, Senhor, por favor, me ouve. Me ouça, por favor, Senhor, me perdoa. Nos perdoa. Ó Senhor, atende-nos. Age sem tardar. Eu estou angustiado, eu quero saber isso. Por amor de ti mesmo, ó Deus. Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome? Ou seja, ele queria saber, ele estava preocupado em primeira instância com Israel e Judá, porque era o momento dele. Ele nem está pensando muito no tempo do fim, mas já já ele vai mudar. Vocês vão ver que interessante. Aí vamos para os versos 21 a 23 de Daniel 9. E nos versos 21 a 23 de Daniel 9, que já está aí para você ler comigo, diz assim, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que é o anjo, aquele que tomou o lugar de Lúcifer. Tomou não, foi colocado no lugar de Lúcifer, que abandonou o céu. Que eu tinha visto na minha visão no princípio, ele tinha visto Gabriel no princípio, que falava com ele, veio e ele falou comigo, dizendo, Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Deus teve misericórdia e atendeu o clamor dele. Daniel, tá bom, sai para entender o sentido da Bíblia. O que eu falei, melhor dizendo.
No princípio das tuas orações, olha só, no princípio das suas súplicas, saiu a ordem lá do céu. Gabriel falando com ele. E eu vim do céu. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Olha que interessante. Deus então começa a explicar a Daniel. Quais eram as dúvidas de Daniel? Primeira, é bom entender isso. Daniel queria entender a visão dos 2.300 anos. Essa foi a primeira. A segunda dúvida de Daniel. Daniel estava preocupado que os 70 anos de escravidão se transformariam em 2.300 anos ao seu povo. Por isso que ele se preocupou. Senhor, será que 2.300 anos que até o santuário ser purificado? Então, não. Ele queria entender isso. Então ele achava que seriam 2.300 anos e não 70 anos. Por isso que ele cita, mas Senhor, lá fala 70 anos. Ele não estava entendendo. Por isso que Deus teve que explicar para ele. Essa foi a segunda dúvida dele. A terceira, sabe qual foi? Daniel estava preocupado com Jerusalém. Era, porque era o imediato dele. Com o templo dele, com a nação dele. Nação de Judá, que estavam destruídos. Então a cabeça dele estava voltada ali. Não conseguia ver o futuro. E realmente não dá. Por isso que ele falou que não entendia. Então, no verso 24, começa algumas coisas importantes de Daniel 9. Daniel 9, que já está aí na sua tela. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Você está preocupado com o teu povo? Tá. Sobre o teu povo, 70 semanas. Passou 70 anos de cativeiro, agora terminou, agora começa aqui. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Os 2.300 anos começa com isso aqui também. Aí ele começou a coçar assim, a ficar barba, né? E sobre a tua santa cidade, o anjo diz. Você não está preocupado com Jerusalém? Você não está preocupado com todo o reino? Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua cidade, a santa cidade. Mas acontecerá uma coisa interessante. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, o anjo falando, e trazer a justiça eterna, e selar a sua visão, e a profecia, e para ungir o Santíssimo. O que Deus está falando? Deus já foi falando tudo para ele. Só que não abriu em detalhes, porque senão ele não compreenderia. Então ele começou com aquilo que conhecia e já foi para o santuário. Mas qual santuário era esse? A compreensão dele era o templo de Jerusalém. E não era o templo de Jerusalém. Vocês vão entender mais para frente, quando nós começarmos a analisar. Bom, temos que fazer uma conta agora. Se 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, uma semana tem quantos dias? 7 dias. Se você multiplicar 7 vezes 7 dá 49 dias. Só que 49 dias é interessante. Se você pegar 70 semanas. Gente, desculpa, paga aí. Uma semana tem 7 dias. Tá? E ele disse 70 semanas. Então você pega 70 semanas, multiplica por 7. Dão 490 dias. Só que ele fala lá. Um dia por um ano, porque é profecia. Então, sobre o teu povo teremos 490 anos. Não 490 dias, como algumas igrejas interpretam. Principalmente o movimento dispensacionalista, preterista ou futurista, que não tem nada a ver com a interpretação historicista da Bíblia. Hermenêutica historicista, tá? Que é a interpretação correta. 70 semanas sobre o teu povo, 490 anos. Ponto de partida, ainda não temos. Concorda comigo? Por que não temos? Porque tem o encerramento da profecia dos 70 anos, sob cativeiro, que ele ia sair. Mas quando começaria os 490 anos? Ainda não sabia. Que começa junto com os 2.300 tardes e manhãs, porque Deus falou isso para ele. Tá? Não falou diretamente. Aí você vai para o verso 25 e começa a entender os detalhes. Aí Deus vai traçando alguns detalhes. Já está aí. Sabe e entende, Daniel, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém. Estou sendo definido, Daniel. Quando sair essa ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, está dentro dos 490 anos, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, ou seja, vai ser consertada a sua cidade, mas em tempos muito difíceis. E realmente foi. Bom, Daniel começa a entender e fala assim, bom, então agora eu estou começando a entender. Então quando for dada a ordem da reconstrução de Jerusalém, muito bem. E para nós, Daniel definiu.
Porque essa profecia é para quem? Para o tempo do fim. Aí você vai para Esdras, capítulo 7, verso 7. E depois o verso 12 e o verso 13. Mas ele vai pondo conforme eu vou lendo, que eu vou resumindo, por causa do tempo. Esdras 7, 7, 12 e 13. Está aí no 7º ano do rei Artaxerxes. Então definiu. No 7º ano do rei Artaxerxes. E essa é uma data, irmãos, provada arqueologicamente e biblicamente. Pois o 7º ano do rei Artaxerxes, já eu passo qual seria o ano no nosso calendário. O rei dos reis, o sacerdote e ao sacerdote Esdras, por mim se decreta, olha o que diz lá em Esdras, que no meu reino, todo aquele povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. 7º ano do rei Artaxerxes, 457 a.C. Como eu chego a essa data? Pela própria Bíblia, mas muito mais pela arqueologia. E os homens, irmãos, não há dúvidas sobre essa data. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lá no Museu de Londres existe uma pedra ali que parece que remonta e fala-se a data, 457 a.C., foi remontando a construção de Jerusalém. É um povo hebreu ali, está bem apagadinho, mas dá para você ver. E está datado pelos 457 a.C., foi a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Interessante, irmãos. Definiu a data. A origem dos 2.300 anos. Então agora a gente vai pensar um pouco, vamos voltar para o texto bíblico. Então vamos lá para Daniel 9, 25. Olha o que diz ali. Vou resumir também, tá? Como sempre tenho feito. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias. Vamos guardar e entender isso aqui. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, 457, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Tem que fazer a conta aí. Tá? Reconstrução de Jerusalém. Até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Fazendo a conta, 7 mais 62 igual a 69 semanas. 69 semanas vezes 7, 483. Em profecia, um dia é um ano, então seriam, da data da reconstrução até o Messias, 483 anos. Impressionante. Pode fazer a conta. 457. Você soma 483, nos leva ao ano do quê? No ano 27 da nossa era. O que ocorreu no ano 27 da nossa era, gente querida? É fácil. Jesus foi o quê? Ungido, batizado. Impressionante. Veja o que diz Daniel 9, 25. Nós vamos voltar no texto. Não, desculpe, nós vamos avançar um pouquinho. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 3. Verso 1, 22, 21 e 22. Porque o que significa ungir? Ungir significa como se fosse batizar. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. O texto está aí. Vamos ler então, para provar essa unção de Jesus, vamos ler o que está aí no texto de Lucas 3, verso 1, e depois 21 e 22, vou resumir tudo. E no ano 15 do império de Tibério César, vou dar um pulinho aí, e aconteceu que como todo o povo se batizava, era ungido, sendo batizado também quem? No ano 27, irmãos. E no ano 15 do império, gente, precisamente 27 AD. Porque também cita a data do império. A profecia vai nos detalhes. Então você percebe que aqui todo o povo se batizava e Jesus se batizava no ano 15 do império do imperador Tibério César. Orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea e como pomba, como se viesse ungindo a Jesus. Tudo bem. Vamos mais um texto da palavra de Deus em Atos 10, verso 38. Porque você ainda não falou a palavra ungir, falou batizar. Então agora vocês vão ver a palavra ungir. Tá? Atos 10, verso 38 está aí na sua tela. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e com virtude. O que nós acabamos de ler em Lucas 3? Que desceu o Espírito Santo de forma corpórea, mas a palavra ungiu não estava aí. Até o ungido 483 anos. 7 semanas e 62 semanas, que dá 483 anos, que cai no ano 27 AD, que é o 15º ano do imperador Tibério César. Mas agora cito o texto. Deus ungiu Jesus Cristo. Irmãos, olha para mim. Não há dúvida. Irmãos, eu não estou inventando. Eu posso falar abertamente, alegremente para você. Sabe por quê? Porque eu falo da Bíblia. Eu não preciso inventar a história. Eu estou tranquilo aqui. Eu não sou um pregador tenso que tem que inventar as coisas para poder justificar o que ele fala. A Bíblia se justifica. Mais claro que isso. Olha o texto, irmãos, de Daniel 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com virtude. Conforme já foi lido no outro texto. Bom, voltemos para Daniel 9, 24. Voltemos para lá. Aí ele diz que, voltamos para a gente entender os 490 anos. 70 semanas, está lá o texto, estão determinados sobre o teu povo, para ungir o Santíssimo. Meu Deus, é impressionante a palavra de Deus. Vamos para o verso 26 e 27, para a gente dar uma corridinha para poder entender melhor. Daniel 9, verso 26 e 27. E depois de 62 semanas, 7 semanas, 62 semanas. Depois disso tudo, depois das 62 semanas, porque ele vai no Deus é organizado. 7 semanas, né? 62 semanas, 483 anos, 27 AD, depois que foi ungido, olha o que diz o texto, vou ler de novo. E depois de 62 semanas, será cortado o Messias. Mas não para si mesmo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Lembra-se, 62 mais 7, 69. Faltava o quê? Uma semana. Deus é perfeito. Então o texto diz assim, ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício de oblação. Ou seja, passou os 483 anos, Jesus foi batizado, começa a pregar. Na metade dos 7 anos, fará cessar. O que Deus está definindo? A morte de Jesus na cruz. Impressionante. Mas vamos tentar mostrar isso de uma maneira interessante. Bom, vamos um pouquinho dar uma devagadinha, mas é importante. Atos 7, 58 e 59. Atos 7, 58 e 59. Não é bem uma devagada, porque eu vou definir o final do período dos 490 anos. Bom, lá em Atos 7, 58 e 59, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um homem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor, Jesus, recebe meu espírito. Ou seja, como nação, depois de 490 anos, conforme Deus falou, a Israel recusou Jesus. Com a morte de Estevão, foi a simbologia da recusa de Israel, e Deus não usaria mais Israel. Deus usaria a igreja. Por isso que eu estou caminhando para isso. Agora você vai para Atos 11, verso 26, vai ficar claro algumas coisas. Atos 11, verso 26. Porque quando encerrou para os judeus, pode observar, Paulo começa a pregar. Olha o texto aí. Ó. Atos 11, 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Já era igreja, já não era mais sinagoga. E ensinaram muita gente, não era só os judeus. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados o quê? Cristãos. Já não era mais Israel. Eles negaram de vez quando mataram Estevão. Agora tinha que ser a igreja. Definido isso, você já começa a entender o que vai simbolizar os 2.300, o final dos 2.300 tardes e manhãs. Deus sempre tem os remanescentes. Quando Israel falhou, pegou a igreja cristã. Só que a igreja cristã não vai falhar, mas ela vai passando o bastão. Tá? E aí então eu começo a entender o seguinte, vamos definir algumas coisas importantes. Vamos lá.
Eu vou dar eu não vou dar os textos que eu já dei. Então agora eu vou explicar os textos que eu fui falando, vamos me deixar minucioso. Bom, 457 decreto de Artaxerxes, antes de Cristo. O período mais longo sobre o povo, 70 semanas, 490 anos, que terminou no ano 34, na morte de Estevão. Tudo bem? Tá. Vamos definir os períodos menores. Lembra que ele falou 7 semanas, 49 anos? O que significa isso? Jerusalém foi construída em 49 anos. Quando deu a ordem, levou 49 anos para... Por isso, 7 semanas, reconstruiu os israelitas, tá? O templo e tudo mais. Mas diz que também mais 62 semanas até ungido. Então, ele contava dali, depois das 7 semanas, 49 anos de construção de Jerusalém, veio as 62 semanas. Ou seja, Jesus seria batizado no ano 27 AD. Tá? Jesus foi batizado. Mas sobrou uma semana, porque 62 mais 7 seriam 69 semanas. Como são 490, tem que terminar no ano 34. Eu estava no ano 27, porque aqui estava o batismo de Jesus, conforme foi predito, né? Das 2.300 tardes e manhãs. Olha o que aconteceu, irmãos. Nessa uma semana, a Bíblia disse, na metade da semana, lembra? Eu li o texto, estou apenas agora explicando melhor. Na metade da semana. Qual seria a metade da semana? Ano 31. Quem morre no ano 31? Aos 33 anos. Jesus Cristo é morto na cruz. Fará cessar o sacrifício, o texto falava. E no ano 34, na metade da semana, recusado Judá ou Israel como um povo de Deus especial para pregar. Agora tinha passado para outros povos. Bom, mas ainda resta, depois do apedrejamento de Estevão, dos 490 anos, você precisa fazer uma continha. Tá? Qual seria essa continha? Tem 2.300 tardes e manhãs. Tira 490, sobram o quê? 1.810 anos. Pode fazer a conta. Você pega 2.300 tardes e manhãs, menos 490 anos pelo seu povo, para sobrar o tempo. Você contar até o final, para ver o que vai dar. Sobrou 1.810 anos. Esses 1.810 anos de 490 vai dar aonde? Mais 1.810, são 2.300 tardes e manhãs. 490 para o seu povo, sobrou 1.810. Aí você soma 1.810 aos 490. Que ano vai dar? 1844. Mas, pastor, o que aconteceu em 1844? Pois é. Assim como cumpriu-se perfeitamente Daniel, quando falou do ungido, quando falou da morte dele, quando falou do povo de Israel, cumpriu tudo. Então vai se cumprir em 1844 também. E se cumpriu. Como? Ainda tem um negócio do santuário. Calma, a gente vai chegar lá. De 1844 para cá, não existe mais profecia de tempo. De 1844 para cá, o que Deus está falando? E o santuário seria purificado. Aí está o grande X da questão. Foi onde Guilherme Miller, um pregador batista, que na verdade ele era deísta, depois ele era batista, tornou-se deísta e depois tornou-se cristão novamente. Ele se converteu novamente e começou a estudar Daniel não, toda a Bíblia. Mas aí ele se enroscou pelo Espírito Santo em Daniel 8,14 e queria entender. Ele começou a fazer tudo que eu estou falando aqui, ele começou a fazer, gente. Começou a fazer as contas. Ele começou a entender. Só errou num ponto. Ele disse assim, ele pôs a mão na cabeça e falou assim, meu Deus, o santuário será purificado. Ele começou a estudar em 1831. 1827, 1831. Aí ele pôs a mão na cabeça. Quando ele terminou o estudo, eu falei, peraí. Então Jesus volta. Então, olha o erro dele. Então Jesus volta em 1844. Porque o santuário será purificado. Ele julgou que a terra era o santuário. E eu vou mostrar para você que não é mais. Que santuário é esse? Que tem prostituição, drogas, assassinato, crime. Não é santuário nenhum. Mas ele não entendeu.
Então ele colocou e falou assim, então Jesus volta em 1844. Então eu preciso achar a data no calendário judaico do grande dia da expiação, que é o dia do perdão, que até hoje eles comemoram. Eu tenho que achar nesse dia, e nesse ano de 1844, qual é a data. E ele pegou o calendário caraíta, que é o melhor calendário dos judeus, o mais perfeito, e chegou a data de 22 de outubro de 1844. Ou seja, no ano de 1844, 22 de outubro era a data do dia do perdão, o dia do juízo. Só que ele não se ligou a essa palavra juízo. Ele se ficou encanado no santuário sendo purificado. E aí ele se perdeu um pouquinho. Só um pouquinho. Então significa o seguinte, gente. Agora a gente vai pegar o texto bíblico novamente. Mas antes de ler o texto, quero só explicar mais uma coisinha. Chegou o tempo descrito pela Bíblia como o tempo do fim, que ele havia falado para Daniel. A partir de 1944, irmãos, começa o grande tempo do fim. Estamos no limiar. Já faz 170 anos, um pouco mais, desde 1944. Está no limite. Segundo o que nós lemos já, não vamos ler o texto, porque já lemos, Daniel 8,14, quando fala assim, que o santuário será purificado. Tá? Segundo Daniel 8,14, fala que o santuário será purificado. Só que ele entendeu que a terra seria purificada. Mas a terra não é o santuário. Jesus não está aqui intercedendo, não tem mais sacerdote. Ele não entendeu isso. Aí eu tenho que voltar para a Bíblia. Eu tenho que voltar para Levíticos 16. Verso 16. E depois o verso 19 e 30. Tá? Então eu vou dar uma resumida. 16, 16, 29 e 30. Assim fará a purificação pelo santuário. Olha lá no Antigo Testamento. Por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. No 7º mês, no 7º mês, ao 10º dia desse mês, afligireis vossas almas. E nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Levíticos 23, 27 a 29. Aí você vai entender mais. O que diz Levíticos 23, 27 a 29? Diz o seguinte nesse texto. E esse texto é muito importante para nós. Mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. É o que eu falei. 22 de outubro seria o dia da expiação. E afligireis vossas almas. Ou seja, tem um tempo aí. Se você vai afligir a alma, não vai ser destruído de uma vez. Ele errou aí. Porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Então tinha um tempo, era um dia todo. Tá? Porque toda alma que naquele dia, se não afligir, será extirpado do seu povo. O que o santuário estava falando? O santuário estava falando do que ia acontecer no tempo do fim. Assim como tinha o dia do perdão, o dia inteiro afligiria a alma e pediria perdão e seriam perdoados, o que Deus estava falando? Estou explicando o que vai acontecer no tempo do fim. Ou seja, tem um juízo aí no meio. Mas ele não entendeu. Aí tenho que ir para Hebreus, gente. Por que eu tenho que ir para Hebreus 8, verso 12? Verso 12 não, versos 1 a 2. Por que eu tenho que ir para Hebreus 1, verso 8? Porque o Hebreus fala do santuário do céu, gente. A Bíblia não deixa a gente sem solução. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Deus. Aí eu vou para Hebreus 8, verso 1 e 2, que diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, não mais como aquele lá de Levíticos, tal que está sentado no céu, não na terra, à destra do trono da majestade, ministro do santuário. Que santuário é esse? O verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aí vem o verso 23 e 24, do capítulo 9 de Hebreus. Perdão, capítulo 9 de Hebreus, versos 23 e 24. Tinha falado errado aí. Hebreus 9, versos 23 e 24.
Olha o texto, irmãos. Eu vou esperar vocês serem projetados ou você abrir a sua Bíblia, porque é muito importante. É Hebreus 9, versos 23 e 24. Você tem que entender isso. Nenhuma dificuldade. Vamos aguardar um pouquinho, porque esse texto ele é de suma importância para nós. Tá? E aí você vai entender tudo que vai estar projetado aí para você. Tá? Hebreus 9, versos 23 e 24. Quem quiser abrir a Bíblia também, se vai tendo um tempinho, pode abrir enquanto eu vou tomar uma água. Muito bem. Começamos a entender muita coisa. Já lemos Hebreus 8, 1 e 2. E agora vou para Hebreus 9, 23 e 24. De sorte que era bem necessário que as figuras, que está em Levítico, que Daniel também sabia, que foi profetizado, das coisas que estão no céu, assim se purificasse. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses aqui da terra. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação na terra? Uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês de Tishrei. O que ele fazia? Ele pegava simbolicamente pecados de todos que estavam acumulados e agora perante o quê? A arca do concerto. Na arca do concerto tinha a lei de Deus para outras coisas, mas a lei de Deus estava lá. Simbolizava a presença de Deus. E o Shekinah brilhava ali, porque ali era a presença de Deus. O que está falando aqui? Jesus vai perante a face de Deus. Quem é o sumo sacerdote agora? É Jesus. Que santuário está falando? Do céu. Do céu. Agora as coisas ficaram claras. E é o que eu quero, antes de continuar, pedir a unção do Espírito Santo. Porque eu me emociono com isso. Senhor Jesus, continue conosco nesse estudo maravilhoso. Por favor, unja os meus lábios, a minha mente e a mente e o coração das pessoas. Vamos pegar agora um texto de Apocalipse que vai nos deixar muito claro tudo aquilo que Daniel ouviu e viu. E está sendo aplicado para nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Por que, irmãos? Agora é importante. Aí eu vou para as 3 mensagens angélicas. Um povo de Deus vai surgir. Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno. Nós temos o evangelho eterno. Para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Aí João explica melhor, Daniel. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Aí entra o sábado. A lei de Deus que está dentro da arca. Tudo fica claro. Irmãos, eu começo a compreender que Deus está falando o quê? Começaria o juízo do povo de Deus, de toda a terra. Em 1144, no final das profecias, que são 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. O pecado será extirpado do céu, ou seja, você está sendo julgado no céu. É isso aí. Veja Apocalipse 14, verso 12, que nós vamos ler agora. Aqui está a paciência dos santos. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quem é o povo de Deus? É os que guardam os mandamentos de Deus. E o que diz os mandamentos de Deus? Quem fez as fontes do mar, como diz lá em Apocalipse 14, versos 6 a 7? Aquele que fez os céus, o mar e a terra. Qual mandamento fala isso? É o 4º. Deus descansou, pois nele fez os céus e a terra. É o 4º mandamento. Toda a lei de Deus. Por isso está falando aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, têm a fé em Jesus. Esse é o povo de Deus. E aí eu começo a compreender Apocalipse 22, verso 11 e 12. Apocalipse 22, verso 11 e 12. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que venho cedo, sem demora. E o meu presente está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Muito importante esse texto que você está lendo aí. Muito importante. O que Deus está falando? É o final do juízo investigativo, que está perto.
o juízo pré-advento. Ele declara, e depois cedo vem, ou seja, terminando isso aí, eu estou de volta. Se começou há 170 e poucos anos atrás, está no fim. O juízo está acabando. Você tem pouco tempo. Aí eu volto para Hebreus, que é o que fala do santuário no céu. 4, 13 a 16. Hebreus 13, aí obrigado. E não há criatura alguma encoberta diante dele, no juízo. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Ele sabe o seu pecado dentro do seu coração. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Graças a Deus por isso. Porém, um que, como nós, Jesus veio aqui na terra, a tudo foi tentado, mas sem pecar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É o apelo final do estudo de hoje. Um povo definido que prega a verdade, toda a profecia muito clara. E aí tem esse texto final que acabamos de ler, que é Hebreus 4, 13 a 16. Esse final para mim é importante, vou repetir. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, achar a salvação, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Gente, sabe o que Deus está falando? Esse texto está falando, você está lendo aí, ó. Você está vendo aí? Deus está falando que você tem chance de ser salvo. Não acabou ainda o juízo. E esse foi o estudo dessa noite. Deus te converta. Dê passos para o batismo. Eu estou pronto para batizar você. Que Deus os abençoe ricamente nesse dia. Hoje chegou a salvação. A Bíblia definiu tudo. Impressionante. Muito bem, meus queridos irmãos, recebam aí o meu abraço para todos vocês. Obrigado por ter nos acompanhado essas noites até agora, ainda temos mais. Hoje estudamos o mais longo período profético da Bíblia. E no próximo é bom demais também. A lição número 11 de Daniel vai falar o seguinte: o grande conflito. Vocês vão entender tudo jamais para o tempo do fim. Então, resumindo, estamos no tempo do juízo investigativo, o juízo pré-advento, antes da volta de Jesus. Os 8.300 tardes e manhãs termina em 1144, que começa o juízo pré-advento. Deus está dando um tempo para eu e vocês nos convertermos. Legal. É isso aí. Uma boa noite a todos. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que tens feito e nos tem dado. Abençoe a todo esse meu povo querido que tome decisões e ajuda-me também a estar nos seus caminhos. Abençoe a cada um de nós e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, minha gente. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Boa noite e hasta la vista.